Inspira, um programa sobre criatividade e inspiração, e hoje temos um cara muito criativo que nos inspira demais, nosso grande amigo, talentoso Fábio Flores. Obrigado, Fábio, pela presença. O Fábio Flores é professor, educador, comediante e radialista. Pois é, e o Fábio ele começou o Comédia à la carte, que já é um grupo famoso aqui no Espírito Santo, no Brasil também. Quando vocês começaram, você era era o apresentador do grupo. Mas não deu, rapidinho você já estava com o microfone na mão em cima do palco. Como é que foi isso? Foi por acaso? Ou... Acaso. Na verdade, eu só queria que tivesse um espetáculo de stand-up comedy no Espírito Santo, não tinha nada do gênero. Isso foi o quê? 2007, 2008? 2008. Não tinha nada do gênero aqui no Espírito Santo e os artistas de fora que vinham faziam piadas com São Paulo, Rio de Janeiro, cotidiano de fora. Achei que o Espírito Santo é muito engraçado, tem muita coisa boa para se aproveitar aqui. E no show de estreia, um dos integrantes falou que não poderia ir porque ia ter jogo do Fluminense. Era um jogo do Fluminense e LDU. Que também é uma piada já. Aí ele chegou, não pôde ir, eu tive que substituí-lo. Ele escreveu um texto com 3 dias, assim, para poder ocupar o espaço, porque a gente vendeu um espetáculo de 1 hora, então tinha que ter 1 hora, era 20 minutos para cada um e tal. Não, bacana é o profissionalismo, vendeu um espaço. Não dá, o jogo do Fluminense. E aí aí eu fui lá e para minha surpresa funcionou. Então na hora que funcionou, eu falei assim, e era divertido fazer e ver a resposta das pessoas. Aí eu resolvi tirar o cara perdeu uma oportunidade de trabalho e o Fluminense perdeu. O que não é um fato tão raro. Ô Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. Que eu te conheci em 2006, você era professor, obviamente que a gente já percebia que você tinha você gosta muito do lado cultural, você é um cara, um baita incentivador dos grupos capixabas, a gente, como Band Kong, deve muito aí a você, a força que você deu, ao Nada a Ver, e de repente você virou comediante. Radialista, comediante, né? Mas com uma pegada mais de humor. O que você levou da bagagem acadêmica para essa nova atuação? Cara, olha só, o que aconteceu na verdade foi o seguinte, eu trabalhava com ensino médio e pré-vestibular. No ensino médio e no pré-vestibular, eu tinha uma atitude mais cômica. Eu fazia paródias das músicas do axé pro conteúdo da geografia. Era uma espécie de Gel-chan. Sabe? E aí o que aconteceu? Quando eu recebi o convite da FAESA para trabalhar com a disciplina de metodologia de ensino de geografia, eu vim com outro personagem, que era o professor universitário, que era uma coisa mais séria. Então, quando trabalhei com ensino superior, eu passei a me comportar de uma forma mais séria para não... Porque eu achei, ele não vai vender credibilidade se eu chegar aqui fazendo coreografia e tal, não sei o quê. Eu falei, parou. E aí eu fiz o caminho inverso. No período que eu me dediquei ao ensino superior, eu acabei vestindo um outro personagem e quando eu voltei para o humor, na verdade, eu retomei uma coisa que já existia. Mas não de palco, era uma coisa só de sala de aula. Se bem que eu penso que a sala de aula é um palco também, sabe? Então, foi um caminho de volta, na verdade. E o que é mais difícil? Sala de aula ou palco? Eu acho que na sala de aula você tem mais controle. Até porque quando você chega na sala de aula, as pessoas já te conhecem e sabem do seu background, sabe? No palco, quase 80% ou 90% das pessoas estão te vendo pela primeira vez. Você precisa convencê-las no primeiro minuto, mais especificamente, nos primeiros 30 segundos que você pode ser engraçado. As pessoas esperam um tiro certeiro nos primeiros 30 segundos para provar que você é engraçado. Então você é julgado a cada 30 segundos, sabe? Seu texto tem que ter pontos de riso aquele tempo todo. Então, eu acho que na sala de aula você pode errar mais vezes que no humor. E vocês fazem também muito para a empresa, né? Hoje o Comédia cresceu e tudo, vocês fazem muita empresa e tudo. O processo criativo para uma empresa é o mesmo processo? Não, porque a empresa, as pessoas não... Quando você faz um evento, eles estão num seminário, num congresso, num meeting de vendas... Eles não foram lá para rir, eles foram para trabalhar. Eles estão lá trabalhando, o humor ele vai quebrar um pouquinho do peso rotina, daquelas informações que eles estão recebendo para eles retomarem ou para fechar com chave de ouro um evento. Então o que acontece? Como as pessoas não foram ali para rir, você vai encontrar pessoas que têm filtros morais que não batem com um show de humor aberto. Então eu não vou poder falar de religião, eu vou evitar falar sobre temas ligados à sexualidade. Mas isso vai muito do seu feeling, da experiência, não é porque tem uma orientação do contratante. Tem orientação também. Mas mesmo quando eles falam, tá liberado falar tudo, não vale. Você toma cuidado. Porque o contratante me autorizou, mas o cara que está sentado ali, eu tenho que divertir ele. E ele talvez tenha filtros morais que não batem com o nosso universo. Então o show que a gente faz para a empresa, você vai filtrar isso. Temas ligados à sexualidade, temas ligados à religião, temas ligados à política, você tem que ter um tato muito grande.
grande, porque você pode fazer uma piada e de repente o cara tá ali. Ou de repente essa empresa tem uma relação com o político tal que você falou. E como você foi contratado para divertir as pessoas, você não pode cometer esse tipo de gafe, né? Então, é um show completamente limpo, sabe? Sem nenhum tipo de tema ofensivo. Ou, ao menos, a gente tenta filtrá-los ao máximo. É lógico que, de repente, a gente não conhece a subjetividade do outro. De repente, eu posso fazer uma piada com uma coisa que eu acho que é básica, mas que para ele toca num recalque que Não machuca. tem como saber, né? Já teve alguma gafe grave, assim? Não podia ter feito isso. Não, tem uma que eu não posso falar, sabe? Foi muito constrangedora mesmo, eu sinto vergonha de dizer novamente. Mas ele já contou pra gente. Mas já aconteceu, sabe? Da gente, de repente, brincar com... vou contar. Uma vez a gente fez um show pra Claro. Foi até um show dentro do cinema, do shopping. E aí o que aconteceu? Vitinho, no meio daquela empolgação dele, ele falou assim, não, porque lá em casa eu fiz um gato da Velox. Acho que era da Velox. Aí eu falei, não, você tenta consertar, não, mas... Mas com a Velox eu só fiz o gato. Não, mas eu comprei e assinei com vocês. Ô, Fábio, vocês de 2008 pra cá com Comédia à la carte, a gente viu o cenário de humor florescer aqui, ele cresceu muito aqui no estado, surgiram novos grupos, pessoas que queriam seguir a carreira, vocês abraçaram muito essas novas pessoas, esses novos humoristas. Como é que você avalia hoje, como é que é a colaboração e a competição entre esses humoristas capixabas? Eu acho a competição extremamente saudável, sabe? Eu acho que na medida em que tem outras pessoas produzindo, te estimula a produzir mais e melhor, sabe? Cada vez que eu vejo ou tenho notícia de que tem um outro grupo fazendo, um outro artista criando, eu quero fazer algo do mesmo nível ou melhor. Não para competir exatamente com ele, mas para competir comigo mesmo, sabe? Que o maior adversário que a gente tem na vida não é o outro, não é a outra empresa. É a gente mesmo. A gente tem que tentar no outro dia ser melhor do que a gente foi hoje, sabe? Então a gente trabalha muito nessa perspectiva. A gente, no Comédia à la carte, a gente trabalha com alguns projetos paralelos. Um deles é o Santo de Casa, que é um canal de vídeos de humor, que a gente faz paródias de vídeos de humor. Nesse a gente tem colaboração de outros humoristas. Por exemplo, o Murilo Góes, que é um humorista de stand-up, de personagem, ele é um membro desse grupo. Eventualmente a gente chama um Angela Jackson, chama um PJ. Então a gente vai chamando gente para poder agregar nesse projeto. E são realidades distintas, né, cara? Que na verdade seriam os concorrentes, vamos dizer assim, mas que... entre aspas, né? Eu entendi. Em cada segmento, eles podem, nesse projeto específico, eles acabam somando bastante a parceria. Então você acha assim que não há também uma competição mais de desqualificar o outro? Não, desqualificar não, mas de você buscar melhorias, sabe? Porque um melhor novo você tem que nivelamento, melhorar. né? Novo nivelamento, isso mesmo. Você conhece bem a nossa história, Juliano também, sabe que a gente começou num barzinho de calçada, sabe? Para quem saiu de um barzinho de calçada e conseguiu chegar no palco do melhor teatro do Espírito Santo, que é o Carlos Gomes, foi uma estrada, e foi uma estrada de construir todo dia, e de se reinventar todo dia, né? Para você poder chegar com uma marca legal. E você fez uma coisa que bomba não só aqui, que você foi o primeiro cara de verdade a contar mentira. E assumir, né, que era um jornalismo mentira. Então, quer dizer, é uma coisa muito bacana, tem notícias aí que até para fora do país saiu, notícias mentiras e tudo. Isso é uma polêmica, uma coisa polêmica que você criou, que eu acho super bacana. Esse fato polêmico é mais rápido de você conseguir reconhecimento? Fazer a polêmica, inventar uma mentira, você chega mais rápido? Rapaz, eu vou te fazer um parênteses, contar quando começou isso. Começou quando eu era criança. Eu assisti o programa do Didi, dos Trapalhões, e ele sempre no final sorteava uma bicicleta. E eu queria ganhar aquela bicicleta. E eu caí na besteira. Como criança, eu imaginava que ele lia as cartas e aquele achasse mais legal, ele daria a bicicleta. Aí eu escrevi uma carta falando que minha vida era muito triste, que meu pai era muito pobre, que eu tinha muita dificuldade, meus amigos andavam de bicicleta e eu não. E quando eles saíam de bicicleta, eu ficava sentado na calçada, chorando, olhando eles embora e tal. E pedi pro meu pai botar a carta no correio pra mim. Só que eu esqueci de lacrar. Meu pai abriu a carta e leu. Nossa, meu pai chorou, bicho. Cara. Meu pai chorou e me deu a bicicleta. Então é bom esse negócio, hein? Então, aí eu ganhei uma bicicleta naquele primeiro momento. Espero que não tenha nenhuma criança assistindo agora. Porque... Mas aí o que aconteceu, cara? E na sequência, mais pra frente, eu inventei o lance do jornalismo mentira muito pra poder desmentir algumas coisas que aconteciam. Tinha um efeito didático. Por quê? Vocês, como professores, vocês sabem muito bem disso. Às vezes você chega com uma referência, chega com um livro, fala, aqui porque Milton Santos falou isso. Não, professor, Milton Santos não falou isso não. Eu li na internet que é outra coisa. Ou seja, ele dá mais credibilidade ao que ele lê na internet do que vê no livro. Então eu comecei a inventar mentira muito absurda e elas começaram a ganhar corpo. E eu comecei a provar que nem tudo que está na internet é verdade. E as mentiras foram ganhando assim, quanto mais bizarra fosse a notícia, mais ela corria.
E aí eu comecei a perceber que, na verdade, cara, eu estava fazendo o jogo do sistema. Sabe por quê? Porque o que acontece? Hoje em dia, na era do jornalismo online, não importa, mudou muito. Porque antigamente você tinha um jornalismo, um veículo de comunicação, o maior patrimônio dele era a credibilidade. Hoje é o número de cliques que ele pode gerar. E o que acontece? As notícias que eu invento, elas geram muito cliques porque elas trabalham um absurdo, bizarro. Bizarros, né? Bizarro. E aí eles publicavam aqueles elementos ali na página, não porque eles fossem enganados. Muitos deliberadamente colocavam aquilo para gerar clique para eles, para gerar visitação. Por exemplo, quando eu vi uma notícia minha na capa do jornal O Dia, no jornal Meia Hora, na capa do jornal Meia Hora, eu tenho certeza que o cara não acha que aquilo é verdade. O Oscar é uma espécie de... Meia Hora é uma espécie de Oscar para quem faz jornalismo mentira, né? Isso é o máximo, né? Na hora que eu vi o cara publicar aquilo na capa do jornal, em destaque, eu falei, esse cara, ele tem certeza que isso é mentira. Mas o que acontece? Era uma notícia que vendia. Era uma notícia que falava de uma mulher que processou o homem por insignificância peniana. Ninguém pode acreditar numa coisa dessa. Um papo tão pequeno desse. Vendeu o jornal para eles. Mesmo que eles botassem uma errata lá depois, mas o objetivo primeiro que foi vender jornais, vendeu. Sabe? Mas então, isso não acaba criando, de repente, uma falsa expectativa. Eu vou te explicar por quê. Porque aconteceu com a gente. Isso é uma coisa que eu preciso contar. Uma vez eu fui no programa dele na Rádio Cidade, ele me entrevistou lá, coisa de música e tal, tava lá, e ele fazia um link ao vivo com uma menina por telefone, o assunto era assunto de sexo e tal, era sempre assunto polêmico. A menina falando com ele no telefone, a gente no estúdio, daqui a pouco ela dá um grito, a gente só ouve uma correria, um cara roubou a menina no meio da rua. E, cara, ficou todo mundo no estúdio. Levou o celular dela? Levou o celular dela. E a gente ficou no estúdio assim, isso é mentira. Eu fiquei quieto, né? Isso é mentira. Eu tenho certeza que é mentira. Ficaria desconfiado. Então, quer dizer, eu te fiz essa pergunta aqui, você falou que não foi mentira, aquilo aconteceu. Não, infelizmente, essa foi. Porque eu gostaria de você ter criado esse roteiro. E foi um roteiro genial, porque tinha efeito especial e tudo. A menina, o cara ofegante, a menina gritando. Mas não foi verdade, infelizmente. E não tem gravado, mas é verdade. Então, quer dizer, mas isso cria assim, a gente já imagina que possa vir sempre uma mentira. Você se importa com isso? Não me importa, não. Eu acho que... Não, lógico que gera um constrangimento ou outro. Mas você não quer que os ouvintes sejam assaltados, né? Mas que se forem, seja ao vivo. Mas me avisem pra eu gravar na próxima. E o que acontece? Eu acho bacana, porque acaba dando luz a um outro negócio, que eu brinco também, que na verdade, assim como o jornalismo mentira tem um efeito didático, o jornalismo mentira é uma crítica também ao momento do jornalismo que a gente vive, no qual, se antigamente a estrela do jornalismo era a notícia, hoje a estrela do jornalismo é o jornalista. Você já viu que os jornalistas são super pops, cara? Verdade. Eles muitas vezes, eles são a atração do telejornal, do programa. E eu, quando brinco e faço os vídeos do jornalismo mentira, eu incorporo esse jornalista fanfarrão e brinco, exagero nos trejeitos, na abordagem que faz, muito nesse sentido, sabe? De fazer uma crítica, de apresentar uma crítica ali e levar pra frente. Então, um personagem. Esse vídeo que vocês fizeram do sogro que assumiu um caso com o genro. O sogro que trocou a mulher, o cara que trocou a mulher pelo sogro. Pelo sogro. Isso aí, teve um vizinho meu que ele entrou em contato, ele sabia que a gente gostava desses vídeos, e ele falou isso comigo. Aí eu falei, não, mas eu conheço o cara que produziu, ele é meu conhecido, meu amigo. Aí eu falei assim, mentira, porque ele beijou na boca do cara, ninguém beija na boca do homem. Até eu explicar pra você, senhor, eu falei, bicho, Fábio Flores, uma hora dessa, deve estar soltando foguete, que mais um caiu. Você sabe da maior, algumas dessas notícias, elas se tornaram verdade porque elas passaram a ser discutidas dentro de sala de aula de cursos de direito e os professores debatendo como se fosse verdade, sabe? Como é que faz? A jurisprudência, aquele negócio tudo. Aí passaram a orientar trabalho de monografia baseado nessas mentiras e por orientar trabalho e começar a ter uma literatura científica falando das mentiras, as pessoas passaram a acreditar que eram verdade mesmo. A jornalista Ruth de Aquino, ela publicou uma notícia minha na revista Época, achando que era verdade, que não era. Qual? Foi da mulher que ganhou uma indenização do marido porque falou mal dele no Facebook. Era um negócio desse. E aí o que Mas era mentira? Eu compartilhei isso também. E aí o que acontece? Ela chegou e falou assim, olha, eu caí na sua mentira e quero conversar com você a respeito. Por quê? Porque eu tenho fontes dentro do segmento jurídico que me atestaram que era verdade. Como que isso pode ser verdade? Eu expliquei essa coisa de virar monografia, depois virar artigo científico, a partir da mentira. Então, quem sonda um artigo científico falando isso aconteceu de fato. E ela foi super digna porque o que ela fez? Ela, ao invés de ficar com raiva, de que caiu na brincadeira, reconheceu e fez uma matéria falando sobre o jornalismo mentira.
sabe? Então isso foi... Eu vejo assim, você consulta muito as redes sociais, você usa muito. Você vai fazer, agora mesmo você colocou alguma coisa, quem tem ideia aí para um novo comercial, para a gente fazer uma brincadeira e tal. Você usa muito as redes sociais. Então você acha que a comunicação de uma forma geral está se baseando muito mais nas redes sociais, a ponto de que qualquer mentira é verdade, sabe? Eu uso muito as redes sociais para tornar as pessoas que nos seguem parceiros na produção. Porque o que acontece? Eu precisava fazer o vídeo lá do Planeta Guarapa. A gente precisava de um carro velho. O cara me ofereceu um Fuscão amarelo na hora. Então esse cara entrou no do sogro. A menina falou, eu posso ser atriz. Eu queria atores. Eu falei, quem pode fazer? Aí ela chegou, eu posso levar minha mãe. Eu vou levar minha mãe. Onde eu ia conseguir uma senhora de 60 e poucos anos para fazer uma brincadeira de mentira e tal? Não ia. Então as pessoas participam, dão ideia de texto, dão ideia de propaganda, essa coisa toda. Então todo mundo passa a ser um time. Então quando a coisa acontece, todo mundo quer compartilhar. Por quê? Porque eu sou parte daquilo. Então, se faz sucesso, eu sou parte. Eu vou ajudar a espalhar. Então, a gente cria uma relação muito próxima, justamente para trazer todo mundo para o time. E outra coisa, por que as mentiras correm bem forte nas redes sociais? Porque a gente tem a informação, ela está tão veloz e está tão voraz que todo mundo quer ter a última novidade. Todo mundo quer ter a última novidade. Todo cara lê aquilo, pô, ninguém sabe dessa. Eu vou ser o porta-voz desse negócio. E leva para frente. Assim como acontece com um cidadão comum, acontece com um jornalista, acontece com outro formador de opinião, e essas coisas vão se espalhando. A fonte, sem dúvida nenhuma, ali nas redes sociais, elas viram uma árvore, né? Vai virando os galhos e tocando. E pra gente é fenomenal, cara. Ô Fábio, eu quero seguir, digamos que eu queria seguir a carreira de humorista, comediante, stand-up. Quais as dicas que você me daria? Rapaz, primeiro não se fechar no stand-up. Foi a primeira coisa que a gente... O primeiro erro que a gente corrigiu na nossa rota. Que a gente não tinha stand-up comedy no Espírito Santo, a gente fez, legal. Mas ele sozinho, ele é você se limitar a ele. Porque existem sérios dogmas e tal, aquela coisa toda. Se preocupar mais com a forma do que o conteúdo. Exato. Aí, né? E a gente pode ser muito mais, sabe? Eu trabalho com um parceiro, que é o Vitinho Moraes, que ele é um personagem vivo. Sabe, ele não pode negar a essência dele de personagem porque, stand-up. Então a gente trabalha com sketch, trabalha com improvisação, a gente trabalha com a música, a gente vai colocando outros elementos, porque as pessoas não querem um show linear. Sabe, de 3 pessoas entrando, falando, saindo, entrando, falando, saindo. Já passou essa fórmula, não dá mais. Mas eu acho, talvez até ainda exista, mas eu acho que pode ser muito mais. É isso que a gente tem buscado, se qualificar para isso. Eu até conversei com o Juliano um tempo atrás, a nossa ideia é de transformar nosso show mais musical, sabe? A gente conseguir ao menos 40% dele ser musical, que é um produto interessante, as pessoas consomem bem, e com a vantagem de que a piada, o cara ouviu 2 vezes e já fica assim, né? A música, vocês sabem disso, vocês tocavam as músicas de vocês, as pessoas iam todos os shows e pediam a mesma, sabe? E a gente tem colhido uns resultados bons com a música e a gente tem investido. Então, a primeira dica é essa, não se prender a um gênero, sabe? Experimente tudo, sabe? Experimente tudo. Aí você vai encontrar o seu caminho. Muito bom. Perfeito, Fábio. Uma pergunta bem básica. O que te inspira? Porra, essa me pegou de surpresa, hein? Você achou que estava na Marília Gabriela? Bate bola. Olha só, o que me inspira é gente comum, sabe? Eu vejo, às vezes, as pessoas perderem oportunidades. Quem trabalha com produção de conteúdo tem que entender o universo do outro. E para você entender o universo do outro, você tem que entrar nesse universo. E as pessoas cada vez mais estão se isolando, sabe? Às vezes eu entro no banco, o que eu gosto de fazer no banco? Eu fico ouvindo a conversa das pessoas que estão ali. Os caras conversam, vão falando dos problemas deles. Fala sem. Isso aí não dei sorte ainda. Mas eles falam coisas engraçadas e interessantes, que pode, às vezes o timbre de voz da pessoa, o sotaque dela, o assunto dela pode virar um conteúdo para você. Só que a pessoa mete um fone de ouvido e deixa de perceber isso, sabe? Então eu tô sempre de orelha aberta para ouvir essas conversas, para poder tentar de alguma forma entrar nesse universo, puxar a conversa com quem não conheço, para poder mergulhar um pouco mais nesse universo e tal. E às vezes eu até pego o celular e finjo que eu tô no Facebook, alguma coisa assim, porque os caras começam a achar que eu tô assediando. Você começa a olhar muito... Aí eu pego e puxo, mas eu evito assim, usar as redes sociais, assim, como celular e fone. Eu tento entrar. Então o que me inspira são as pessoas comuns. Elas têm histórias interessantíssimas, sabe? E é isso que faz valer a criação. Muito bom. Valeu, eu que agradeço, cara. Obrigado, mano. Eu espero que dessa vez entre, porque a gente já gravou 3 vezes isso. Né? E pior que você conta as mesmas mentiras toda vez. O pessoal tá cansado aqui. Tá cansado. Uma aguinha pra gente. Já subiu? Não, subiu não. Já subiu?